Oi, meus amores, lindezos e lindezas, tudo bem com vocês? Meus lindos, aqui no módulo 101 e 102, nós vamos finalizando essa parte da apostila e nós vamos finalizar com figuras de linguagem. Vejam, dessa parte em diante as coisas começam a estreitar um pouquinho mais, ok? Língua portuguesa vai ficando um pouco mais densa, vocês já vão aprendendo outros métodos na escrita, vocês vão aprendendo novas figuras de linguagem, vocês vão tendo mais aprimoramento para poder redigir os textos de vocês. Então, aliás, como tudo que nós vimos até agora é muito importante, tá? Então, nós temos que saber quais são as definições. Algumas figuras de linguagem nós temos que decorar, sim, saber em que parte do texto eu vou usá-la ou como que eu vou definir uma oração, se ela é uma comparação, se ela é uma hipérbole, se ela é uma personificação, enfim. Eu preciso saber qual o significado e em qual momento eu vou definir a minha frase e a minha oração. E qual vai ser o significado da oração ou da frase que eu houver como pergunta, ou até mesmo na elaboração de um texto, ok? Então vamos lá. Você já teve a oportunidade de aprender o que são figuras de linguagem e até mesmo estudar algumas delas, como a metáfora, metonímia e a ironia. Mas existem muitas outras figuras de linguagem e vamos conhecê-las agora a seguir, ok? Bom, as três figuras de linguagem que você verá neste módulo são comparação, personificação e a hipérbole. Bom, comparar é estabelecer explicitamente relações de semelhança e de diferença entre dois ou mais elementos. Quando se escolhe uma roupa para usar em um passeio, é bastante frequente que seja usado o recurso da comparação. Em casos assim, verifica-se qual a roupa mais confortável, a mais bonita, a que combina mais com o passeio, e assim vai. Aliás, comparar é uma operação que fazemos muitas vezes em nosso cotidiano. E às vezes comparamos, meus amores, coisas que são desnecessárias, mas faz parte da nossa vida, é um costume, digamos assim. Mas lembrando a vocês, já que estamos no assunto de comparação, que muitas vezes é algo que não é muito bem aceito por algumas pessoas. E também há momentos para usarmos a comparação. Uma dica: comparar um colega com o outro, comparar, vamos supor, a letra de um colega com a do outro, comparar o cabelo de uma amiga com o cabelo da outra, comparar o meu amigo que se destaca muito no jogo de futebol e o outro não, ok? São comparações que às vezes são feitas sem que nós percebamos assim ou outra, que seja totalmente sem maldade, mas isso acontece, né? Tem uma comparação aí que eu ouço muito e eu não sei se vocês falam, mas quem não é filho único, por exemplo, que tem mais um ou dois irmãos, tem o hábito de falar assim: a minha mãe gosta mais de fulano do que de mim, não é? Sempre tem essa comparação. Eu tenho, os meus filhos são adultos e um fala: ah, porque a mãe gosta mais do tal do que tanto de mim. Ah, a mãe para tal faz isso. Isso é normal entre famílias, entre filhos. Mas eu quero deixar uma coisa aqui para vocês. Não há comparação. Não há o filho melhor e nem o filho pior. Filho é filho em qualquer circunstância. Nós amamos os nossos filhos, nós pais e mães. Amamos vocês sem qualquer tipo de comparação, né? É um amor incondicional. Então, se vocês têm o hábito de falar isso, deixem de falar, tá? Porque a mamãe de vocês, o papai de vocês gostam de vocês com a mesma intensidade. Ok, meus lindos? Bom, voltando aqui à nossa aula. A
fatos de nossa vida que são como andar de bicicleta. Não esquecemos nunca. Nessa frase, dois elementos são comparados: alguns fatos de nossa vida e andar de bicicleta. É estabelecida uma relação de semelhança, pois se aponta algo em comum, o não esquecimento. Veja um outro exemplo. Estávamos todos reunidos como no último aniversário. A comparação na frase anterior se dá pelos elementos todos estarem reunidos e o último aniversário. Isso estabelece uma relação de semelhança, pois no último aniversário estavam todos reunidos. Ok? Deu para entender o que é comparação? Bom, vamos lá para a personificação. Olha que nome lindo para vocês colocarem aí de apelido nas bonecas, nos carrinhos, né? Mas acho que vocês não brincam de bonecas. Deveriam, porque tem idade para brincar de boneca e de carrinho. Mas agora são os videogames que entram em evidência, né? Bom, quando somos pequenos, um dos primeiros gêneros textuais que aprendemos é a fábula. É um texto assim, é marcado, dentre outras características, pelo fato de conter no enredo animais que agem como se fossem seres humanos. Atribuir qualidades humanas a animais ou coisas inanimadas é o que define figura de linguagem chamada personificação. Vejamos. A tartaruga observou o guepardo correndo e, muito tristonha, falou consigo mesma: nunca, nunquinha eu o alcançarei. Tartarugas, todos sabem que não falam. Falar é uma ação própria dos seres humanos. Como no enunciado anterior, isso não foi atribuído a um animal. Afirma-se que há uma figura denominada personificação. Descobriram agora o motivo, como é usada a personificação? Veja outro exemplo. O dia acordou feliz. A natureza parecia satisfeita com o que via. Felicidade e satisfação são sentimentos próprios de quem mesmo, meus amores? Do ser humano. Muito bem. No exemplo, acabamos de ler, esses sentimentos foram atribuídos ao tempo e à natureza. Por isso, podemos considerar outra personificação. Ok? Bom, aí nós vamos ter aqui a bonitinha chamada hipérbole. Talvez tão cotidiana quanto a comparação seja a figura de linguagem que leva o nome de hipérbole. É muito possível que você utilize frases como estou morrendo de fome ou já falei isso 1 milhão de vezes. Evidentemente, ao dizer isso, você não está de fato morrendo por causa da fome que está sentindo, nem fala algo 1 milhão de vezes, o que seria muitíssimo. Quase o deixa afônico. Exagerar é uma ideia formada de destacá-la, de chamar a atenção do interlocutor para o que está sendo dito. Leia a frase a seguir. Ana estava numa tristeza só, chorou um rio de lágrimas. Quem chora um rio de lágrimas, meus amores? O máximo que você chora um pouquinho, depois passa e fica tudo bem. Depois tenho aqui, rios te correrão os olhos se chorares. Nossa, imagine rios correndo pelos olhos. É o quê? É um exagero. Nesse verso de Olavo Bilac, também escrito, faz uso de uma hipérbole e de maneira semelhante ao exemplo anterior. Meus amores, a lição desse módulo eu deixo para vocês, como combinado, no Vindimo, mas eu aviso na aula, tá bom? Um beijo grande e fiquem com Deus.